Quero pedir a atenção de todos, porque hoje nós daremos continuidade à ministração que começamos na semana passada, acerca do mistério de Deus, que é Cristo revelado, acerca do ser de Deus, dos atributos divinos, sobretudo o atributo do amor e da justiça. Então hoje, efetivamente, nós queremos adentrar um pouco mais nesse tema. E eu peço que, se porventura você não ouviu a mensagem da semana passada, que você assista. Eu acredito que será postada ainda essa semana, lá no nosso canal no YouTube, que você não deixe de assistir, porque é uma mensagem ministrada em 3 tempos. Domingo passado começamos a ministrar o assunto, hoje vamos ministrar um pouco mais, e no domingo que vem eu ministrarei o restante desse tema, o último tópico desse tema. E é importante que você tenha plena certeza daquilo em que você crê, da verdade de Deus revelada por meio das Escrituras Sagradas. Amém? Quero pedir a atenção de todos, porque hoje nós daremos continuidade à ministração que começamos na semana passada, acerca do mistério de Deus, que é Cristo revelado, acerca do ser de Deus, dos atributos divinos, sobretudo o atributo do amor e da justiça. Então hoje, efetivamente, nós queremos adentrar um pouco mais nesse tema. E eu peço que, se porventura você não ouviu a mensagem da semana passada, que você assista. Eu acredito que será postada ainda essa semana, lá no nosso canal no YouTube, que você não deixe de assistir, porque é uma mensagem ministrada em 3 tempos. Domingo passado começamos a ministrar o assunto, hoje vamos ministrar um pouco mais, e no domingo que vem eu ministrarei o restante desse tema, o último tópico desse tema. E é importante que você tenha plena certeza daquilo em que você crê, da verdade de Deus revelada por meio das Escrituras Sagradas. Amém? Quero ler com vocês rapidamente 1 Coríntios capítulo 13, a critério de introdução. Quero ler esse texto com vocês, antes de nós tocarmos nos pontos essenciais que serão tratados essa noite. 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler do versículo 4 ao versículo 12. Todos encontraram? Vamos ler então. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão,
havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles, ou destes, é o amor. Repita comigo o versículo 7. Diga assim: o amor tudo sofre. Não, vamos falar com vontade, com alegria. Diga: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês creem nisso? De coração? Ultimamente eu tenho falado muito uma frase, eu costumo dizer o seguinte, que quando nós declaramos algo, uma verdade, essa verdade crida por nós e declarada por nós, ela traz consequências. Toda verdade, ela tem consequências ou tem implicações. Então, quando você diz que você crer que o amor tudo sofre, você tem que ir até o fim confessando que ele tudo sofre. Do contrário, se chegar num momento você fala: não, agora o amor não sofre mais, encerrou-se por aqui. Ou ainda que ele seja amor, ele não pode sofrer, não é capaz de sofrer alguma coisa. Então você acaba entrando em contradição dentro do seu pensamento. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crer. Agora repita comigo o versículo 12. Diga assim para o seu irmão: porque agora vemos como em espelho. Diga assim: obscuramente. Como é que você vê? Agora nós vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Glória a Deus. Eu queria destacar esses dois pontos aqui muito importantes deste capítulo. Na primeira mensagem, semana passada, nós demonstramos aos irmãos as nossas bases, né? Mostramos que tudo que quando nós estudamos sobre Deus, as doutrinas, devemos partir do ser de Deus, daquilo que Deus é em sua natureza. Vimos que é importante conhecer a Deus, porque somente conhecendo a Deus é que nós obtemos vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer ao Senhor. Ou seja, na medida em que o homem ele conhece Deus mais e mais, e o seu conhecimento vai se aprofundando acerca de Deus, mais então o homem experimenta salvação. E o ponto mais importante da semana passada foi quando nós demonstramos como que tudo começou, ou seja, a importância de se estudar acerca dos atributos divinos consiste no fato em que a história de Deus com a sua criação, ela começou exatamente quando o querubim caído, ou o querubim caindo durante o processo de queda, ele falou muitas coisas acerca do ser de Deus. Nós fizemos aqui uma demonstração a partir do livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do Evangelho de João, no capítulo 8, nós demonstramos como que o inimigo de Deus e de nossas almas, ele é um habilidoso comerciante, de vender uma ideia errada, uma ideia caída, uma ideia de rebelião à criação de Deus, em detrimento ao próprio Deus. Então, tanto os seres angelicais quanto os homens, eles só caíram em pecado exatamente por causa da mentira, por causa da ilusão, de tudo aquilo que o maligno falou acerca de Deus, e uma parte da criação de Deus, a parte da criação angelical, e todos os homens acabaram acolhendo de coração todos os enganos do maligno.
E daí por diante a humanidade, ela se enveredou no caminho de queda, de engano. Por isso que Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o homem só é livre de fato quando a verdade chega ao seu coração. Agora, hoje eu quero começar a tratar com os irmãos um ponto muito importante. Nós temos que observar que o próprio apóstolo Paulo, e aqui nós já estamos nas epístolas, ou seja, já é bem depois de Cristo, dizendo que existe um alvo da nossa fé, que é o amor. Quando nós alcançarmos plenamente esse amor de Deus, quando formos tomados e embebidos completamente desse amor. Só que ele coloca uma questão dizendo que, embora possa hoje haver muitas coisas, ele cita, por exemplo, profecia, ciência, língua, ou qualquer outro dom, ou qualquer outra coisa, ele diz que tudo isso passará, e somente uma coisa há de permanecer: é o amor. Porque Deus é amor. O amor é a consumação da nossa fé e da nossa salvação. Estamos indo nessa direção. Agora, é importante que nós entendamos algo, porque quando nós tomamos, por exemplo, quero colocar 3 textos para vocês irem pensando durante essa mensagem, colocando Hebreus capítulo 10, versículo 1, João Evangelho capítulo 16, versículo 12, e também Hebreus, ou 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Esses 3 textos dizem basicamente a mesma coisa, só que numa ideia progressiva. Hebreus 10, 1 diz que a lei é sombra de bens vindouros, não a realidade das coisas, não a substância das coisas. Então pense comigo que a própria Escritura, e aí nós temos que partir dela, porque eu não posso aqui simplesmente emitir um juízo particular. A Escritura nos ensina a ler a própria Escritura. Toda confusão religiosa em torno de qualquer tema que seja, parte do desentendimento da Escritura e, sobretudo, como a Escritura nos conduz no entendimento acerca dela própria. Muitas pessoas falam assim: não, mas é porque está escrito em tal lugar. E ela traz talvez um texto ou outro com uma veemência, com uma certeza, com uma garantia. E se esquece que a própria Escritura nos ensina dizendo que a lei é sombra de bens vindouros. Hebreus capítulo 12, capítulo 10, versículo 1. Não a substância, não a realidade. Isso é confirmado em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, quando diz que a lei é sombra, porém a realidade é Cristo. Então a própria Escritura nos orienta dizendo: olha, quando vocês lerem a Escritura, partam do seguinte princípio, de que quando você estiver lendo os livros iniciais da Escritura, é aquilo que o próprio Paulo chama também em Colossenses de rudimentos do mundo. O que é o rudimento? É um conhecimento elementar. É aquilo, se você traduzir a palavra do grego para o português, é simplesmente o balbuciar de uma criança. Ou seja, a própria Escritura está dizendo que os primeiros livros da Escritura foram ali os primeiros momentos em que Deus começa a se revelar para o homem. E nesta revelação, portanto, Deus ainda se apresenta como uma sombra. A sombra, ela é muito importante porque, por um lado, a sombra já nos avisa e já prevê que existe algo, uma realidade. O que é uma sombra? Para haver uma sombra tem que haver um corpo, né? Tem que haver algo, tem que haver uma luz que possa refletir sobre aquele corpo, aquele objeto, aquela coisa, aquela substância. E aí, quando a luz não podendo passar pelo meio do objeto, ela clareia em volta, não é, do objeto, por cima do objeto, mas imediatamente ao objeto, a luz não pode chegar, porque ela não pode passar pelo objeto, e, portanto, aquela ausência de luz dá-se o nome de sombra. Então a Escritura diz assim: olha, a lei não é a realidade das coisas. Quando diz a lei, quer dizer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés, a conhecida Torá, é chamada em toda a Escritura, sobretudo por Jesus, de a lei. Então, se a lei é sombra de bens vindouros, nós temos que entender que Deus já se revelava nas páginas do Antigo Testamento,
Porém, essa revelação ela é progressiva, ela vai avançando. Depois da lei nós temos o quê? Os profetas. E quando vieram os profetas, eles começaram a explicar a lei de um ponto de vista do seu tempo, sempre dizendo e corrigindo o pensamento dos hebreus. Porque imaginem vocês, quando vocês leem Levítico capítulo 1, por exemplo, lá você vai verificar como Moisés vai relatando uma série de sacrifícios que deveriam ser feitos pelo povo de Israel. Pelo homem, quando pecasse, tinha que pegar um cordeirinho, levar até o sacerdote, havia o altar de holocausto. Então há uma série de holocaustos e sacrifícios que Deus ordena por meio de Moisés, e o homem, quando pecasse, deveria então levar aquela oferta. Agora imagine vocês que nós chegamos no capítulo 7 de Jeremias. Vocês querem olhar comigo, por gentileza? Capítulo 7 de Jeremias. Encontraram? Versículo 21 diz assim, olha: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Aqui nós temos a voz de um profeta, que jamais estará aqui para contrariar os sacrifícios, as ordenanças que Moisés deu ao povo no livro de Levítico. Mas o que faz o profeta Jeremias aqui em relação à ordenança primeira de Deus por meio de Moisés? É como que Jeremias dissesse assim: olha pessoal, presta atenção. Quando Deus, lá no início, por meio de Moisés, ordenou aquela série de holocaustos e sacrifícios, Deus nunca foi intenção, presta atenção, de Deus, que se oferecesse a ele animais, ou meros animais sacrificados, degolados, porque Deus, ele não come carne, não bebe sangue, além do mais, todos os animais da terra são dele. Quando Deus ordenou tais sacrifícios, ele não ordenava exatamente que se fizesse o sacrifício, mas que por meio do sacrifício ordenado por ele, vocês pudessem ter a compreensão daquilo que é a realidade por vir. Ou seja, Jeremias dizendo: pessoal, vamos avançar da ideia, ou da mera ideia do sacrifício para o seu significado. A revelação, ela vai progredindo na direção da realidade. Quando Deus pediu os sacrifícios para Moisés, em Levítico capítulo 1 em diante, ele não estava dizendo: olha, eu sou um Deus caprichoso, um Deus que exige que vocês matem animais, e quando vocês matarem, aí Deus, quando Deus vir o sangue correndo, Deus então ficará satisfeito, feliz, ele vai ter paz no seu coração, alegria e deleite e prazer naquele sacrifício. Absolutamente. A lei, enquanto sombra, ela deve ter em vista não a sombra em si, mas a realidade. Ou seja, nós caminhamos da sombra para o seu cumprimento. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Salmos, de número 50. E veja como que o próprio Davi, ainda no tempo da lei, ele tem uma visão clara acerca das coisas. Capítulo 50 do livro de Salmos, versículo 7 em diante: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente diante de mim. De tua mão, ou melhor, de tua casa, não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Senhor. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Veja que aqui é Davi dizendo. Davi,
ainda na época da lei, dizendo, olha, inclusive trazendo as palavras de Deus, eu não te repreendo pelos sacrifícios e holocaustos que continuamente vocês trazem diante de mim, mas entendam algo. Na verdade, eu pedi aquilo a Moisés, é verdade, foi pedido, está escrito em Levítico, não tem problema algum com a escritura. Agora, devemos avançar. Se são sombras, vamos para frente. Até então, que Deus diz, olha, de quem são as aves dos céus? De quem são os animais do campo? Não são todos meus? Ora, se são todos meus, por que vocês me oferecem a mim aquilo que já é meu? Como é que você dá a mim aquilo que me pertence? Então, observa como que já o Antigo Testamento, ele vai passando pelos profetas e pelos salmos, nos convidando a avançar de um degrau de revelação a outro degrau ainda mais alto, de uma maior compreensão acerca da verdade de Deus. Essa revelação se chama revelação progressiva. Quando nós chegamos, por exemplo, eu falei para os irmãos de Hebreus capítulo 10, que fala da sombra, e agora nós temos o texto de Paulo, por exemplo, ou que seja de João, o Evangelho, desculpe-me, o próprio Jesus falando aos seus discípulos, momentos antes da sua morte, ele fala assim, olha, eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, eu tenho muito a revelar para vocês, só que vocês não podem suportar agora aquilo que eu tenho para vos revelar. E olha que Cristo já estava encarnado, já estava no mundo, ele agora sofreria sua morte. Mas está dizendo, olha, vocês no momento não têm condições de entenderem, de receberem, de suportarem a verdade que virá. Quando vier, todavia, o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, vos há de conduzir a toda a verdade. Os irmãos percebem como que a Escritura vai nos apresentando que a revelação, o conhecimento acerca de Deus, não se dá num momento recortado, paralisado da história, mas que Moisés, ele recebeu a sombra do entendimento, vieram os profetas, nos seus livros proféticos, mesmo nos salmos, dizendo, olha, cuidado, ali é sombra, nós temos que avançar o entendimento buscando a realidade. Vem Cristo e diz, ainda tenho muito a revelar para vocês, mas vocês não podem, não estão em condições de compreenderem a mensagem. Vem Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios e diz, por agora, nós ainda estamos vendo como que por espelho. Você consegue entender isso? Como que por espelho? E olha que no tempo de Paulo, o espelho, não era esse espelho que nós temos hoje em dia. Era espelho de bronze, é um bronze polido. Polia-se o bronze até que a imagem ficasse ali refletida, ainda uma imagem muito distorcida, porque o bronze polido não é capaz de trazer uma imagem, como nós temos hoje, por exemplo, televisão de HD, por exemplo, né? Não tem a de LED, que deixa aquela imagem bem mais nítida, não é isso? 4K? 3D, 4K, e assim sucessivamente, essas tecnologias todas. Mas no tempo de Paulo dizia, olha, nós estamos vendo ainda obscuramente. Em outras palavras, nós estamos caminhando em direção ao entendimento. Não presuma você que você já adquiriu todo o entendimento acerca de Deus. Pastor, mas você concorda comigo que algumas mensagens e doutrinas desse ministério, elas estão sendo pouco a pouco modificadas? Mas é claro, porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, aumentando, até chegar a ser dia perfeito. Então esse ministério, ele não tem a arrogância de dizer, olha, chegamos no limite do conhecimento, já sabemos tudo sobre Deus. Antes nós confessamos, nós estamos no caminho, pouco a pouco, na medida que Deus vai se revelando, na medida que nós podemos compreender algumas coisas, outras coisas vão vindo, e assim é como se fosse você montando um quebra-cabeça, por exemplo, de tantas peças. Então, cada vez vem mais uma pecinha, o Espírito Santo fala assim, aqui que você coloca, aí quando você coloca aquela peça no lugar, que ela se encaixa perfeitamente, você vai tendo a visão, você vai
tendo aquela visão panorâmica. E eu sei que ainda faltam muitas peças, porque até na eternidade nós estaremos a conhecer ao Senhor, mas a cada peça que vai se encaixando no quebra-cabeça, a visão vai ficando cada vez mais clara, mais nítida acerca de Deus, dos seus atributos, da sua obra, do seu supremo propósito. Hoje eu quero entrar efetivamente na questão do juízo de Deus. Esse assunto tem sido levantado, isso porque quando nós estudamos os atributos de Deus, presta atenção para vocês acompanharem o meu entendimento, o meu raciocínio e como se constrói dentro da Escritura esse tema acerca da justiça de Deus, do juízo de Deus. Quando eu disse no início que tudo que você confessa tem suas implicações, ou seja, você não pode confessar algo aqui e daqui a pouco você se esquecer daquela declaração e simplesmente negá-la, mesmo que inconscientemente. Ou seja, o conhecimento de Deus é um agregado de informações que nos são dadas pelas Escrituras e elas nunca podem se anular, porque Deus, Ele é um todo indivisível. Deus não tem algo chamado amor. Deus é amor. É o ser. E todo o ser de Deus em plenitude é amor. Como podemos dizer que Deus, Ele é justo. A justiça como um dos atributos divinos, Ele, portanto, é todo justiça, todo, plenamente. Não é uma questão dispensacional. Não é uma questão do tempo da graça ou do tempo da lei. Ainda que não houvesse mundo criado por Deus, Deus é amor. E Deus é justiça. De sorte, então, que nós não estamos aqui analisando ou lendo textos para retratar apenas um período da história, mas estamos buscando Deus como a nossa referência, o ser de Deus. Como que o amor e a justiça se dialogam, se equilibram, e como que eles coexistem numa mesma e única natureza e essência, sem se contradizer. Quando nós falamos sobre o amor, e eu vou falar sobre o amor e sobre a justiça, porque nós temos que dialogar essas duas coisas. Nós sabemos o que é o amor. Por que sabemos? Primeiro, porque a Escritura declara que Deus é amor. E nós sabemos o que é o amor, ou como é o amor, porque Paulo escreve um capítulo inteiro, em 1 Coríntios, para explicar quais são as características do amor, como o amor age, como ele funciona. E aí ele vai fazer uma descrição que nos envergonha, porque esse amor aqui só pode ser a própria natureza divina. Esse amor não está para o homem em si mesmo. Para nós alcançarmos aquele amor de 1 Coríntios, nós temos que receber muito de Deus na nossa consciência, sofrer uma profunda transformação e uma mudança interior, porque o nosso amor é um amor limitado. Nós amamos as pessoas condicionalmente. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, para um casal, você pode trazer o mais excelente casal, aquele casal número 1, vocês se amam, eles vão dizer, nós nos amamos. Você pergunta para apenas um, você ama a pessoa com quem você vive? Ela dirá, amo. E você pergunta assim, mas quais são as condições desse amor? Vocês que são casados, vocês se amam, né? Eu acredito que sim. Ou seja, teoricamente deve amar. Aí eu pergunto, e quais são as condições desse amor? Existe alguém aqui que ama alguém e cujo amor não tem nenhuma condição? Deixa eu ver a mão. Ninguém? Você está brincando ou é sério? O seu amor é incondicional? Ou seja, não importa o que ela faça contra você, você vai estar sempre se doando àquela pessoa, de graça, sem nada exigir em troca. Você suporta todas as dores que alguém fizer contra você, todas. Que maravilha. Vamos dar um aplauso bem forte para a irmã Vera? Talvez a irmã Vera quer dizer o seguinte, que ela está conhecendo este amor. Aprendeu. Está aprendendo. Mas você já chegou na plenitude dele?
Não. A ideia é que nós cheguemos ao amor, né? Mas o amor divino, deixando a irmã Vera de lado, o amor divino, ele é incondicional. Paulo fala palavras tão maravilhosas, e aqui não é uma questão, quero reiterar, que não é uma questão dispensacional. É o que Deus é, e é o que o amor é. Ele faz a seguinte descrição acerca do amor. Olha, o amor é paciente. Não, vamos voltar um pouquinho atrás. Ele diz o seguinte, olha, você pode ter todo o conhecimento, toda a ciência, falar a língua dos homens, língua de anjos, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar a oferta, você pode fazer o que você bem quiser. Tudo o que você faça tem que estar alicerçado no amor. Porque sem amor, nada do que você faz tem nenhum valor para Deus. Que coisa extraordinária. Aí ele passa a descrever, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Olha que coisa interessante. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Já imaginou quando você sofre um mal? Você fica ressentido? Te magoa? Dói, velho, em você? O amor não se ressente. Portanto, quando o homem peca, por exemplo, Deus não fica triste, chateado, doído, ressentido. Mas de novo, Jailson, tanta chance que eu te dei, Jailson. Eu te dei minha palavra, o meu espírito. Você tem tudo e você continua, Jailson. Eu não posso suportar mais, Jailson. Observa que quando você declara que Deus é amor, isso traz profundas implicações futuras. Agora, sabemos já o que é o amor, como ele funciona, como ele acontece, como ele se manifesta. Ele é eterno, porque ele nunca acaba. Tudo passará, inclusive a fé e a esperança, mas o amor nunca há de acabar. Agora, todo problema ocorre quando nós pensamos em Deus enquanto amor, mas sendo este mesmo Deus que é amor também justo. Quando nós falamos justiça, o amor nós sabemos o que é, está aqui em 1 Coríntios 13. Agora, e o que é justiça? Nós estamos diante de um problema, porque na Escritura nós não vamos encontrar absolutamente nenhum capítulo que faça a descrição dessa justiça, como temos no caso do amor. O que é justiça para você? Você é uma pessoa justa? O que nós entendemos por justiça? Essa aqui é a grande pergunta que nós temos que responder. O que você, para o senhor, pastor, você acha que é justiça? Na sua singela opinião. Se fosse para nós darmos uma palavra para substituir ou fazer uma equivalência com justiça, que palavra você traria? Justiça é o mesmo que correção? Eu acho que pode ter alguma relação, mas... Por exemplo, quando alguém comete um crime, dá a alguém o que ele merece. Até o símbolo da justiça, as duas balanças, né? A balança com dois pratos, melhor dizendo, fala do equilíbrio. Ou seja, dá a justa retribuição. Talvez a palavra melhor para a justiça seja retribuição. Agora, quando nós falamos retribuição, digamos alguém cometa um crime contra alguém, seja qual for ele, um crime tipificado em lei, aí a pessoa vai na justiça dos homens, atrás dos seus direitos. A justiça vai julgar aquele caso, ponto a ponto, vai dizer, olha, segundo a nossa lei, o fulano de tal que cometeu esse crime, ele vai ter que pagar pelo que ele fez, e a pena dele é esta. Aí vem aquela, né, pena definida, determinada por lei. Aí você fala assim, então aqui cumpriu-se a justiça. Quando transferimos para Deus essa ideia de justiça, como é que nós vamos entender? Será que para Deus justiça é o mesmo que
retribuição? Será que eu pergunto para vocês, que quando se fala de Deus, Deus é justo, Deus é dará a justa medida para todas as pessoas? É verdade. Não temos problema algum, porque toda a Escritura fala da justiça divina, não temos dúvida disso. Nós não estamos questionando a justiça de Deus, mas estamos querendo entender como pode Deus ser justo, exercer Ele a justiça, sendo Ele ao mesmo tempo amor. Porque o amor diz, não se paga o mal com o mal. A justiça diz, bem, deve-se retribuir na mesma proporção o mal recebido. Ou não? Sim ou não? Não, nós temos que pensar. Não é? Mas, teoricamente falando, como harmonizar? Aí Deus ficaria aqui de um lado, nele, bem, quanto a mim, amor, Deus é amor, eu vou devolver o mal recebido com um bem. Eu vou abençoar. Lembra quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás os teus inimigos e orareis pelos que vos perseguem. Qual é a justificativa que ele dá para isso? Porque o Pai Celestial, Ele dá a chuva aos bons e maus. E Ele dá o sol para os justos e os injustos. Ou seja, o amor se justifica a partir do momento que Deus não faz diferença. Ele não retribui o mal do ímpio, o mal do mal, com males. Ele retribui com bênçãos. O sol e a chuva como símbolos da bênção divina para todos. Imagine só Deus falando assim, pois é, pessoal, a chuva é minha, o sol é meu, sem eles vocês não têm como viver, e como vocês são maus, eu vou retirar de vocês o sol e a chuva. Mas aí eu vou fazer chover na horta do bispo Josué, porque ele é um homem bom. Já imaginou se Deus fosse assim? O que não seria de nós? Então, imagine só Deus dizendo aos homens, aos pecadores, olha, eu enquanto amor, eu só posso abençoar, eu só posso estender a mão. Eu não estou nem ressentido com vocês, porque o amor não se ressente do mal. Aí vem Deus enquanto justiça. Agora, porque eu sou justo, agora eu vou devolver a vocês a justa medida dos vossos pecados. E eu já providenciei um lago de fogo, e eu vou colocar essas almas queimando no lago de fogo. Porque eu sou justo, afinal, eu avisei a vocês, que se vocês comessem do fruto, vocês o quê? Morreriam. Então aqui está o fogo, o lago de fogo, que é a segunda morte, que eu preparei, e eu vou lançar dentro do lago de fogo, todos vocês. Aí o amor mesmo se manifesta. Não, mas o amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo crê. Esse amor aqui, ele não abre mão, jamais. Mas a justiça exige. Vocês percebem que quando nós pensamos do ponto de vista meramente humano, nós criamos dentro do nosso conceito uma contradição? Ou não? Eu sei que alguém vai dizer, pastor, para mim não há contradição alguma. Tem aqueles que dizem isso. Mas como alguém em sã consciência pode, ao mesmo tempo que ele proclama o amor, ele exige, ele cobra, ele devolve. Se o amor nada disso pode fazer. Então, diante desse quadro, diante desta contradição do nosso entendimento, não é contradição em Deus, não é contradição nas Escrituras, mas é diante da nossa contradição, ao querer reunir esses dois aspectos de Deus, esses dois atributos, é que nós, desse ministério, estudando acerca desse assunto, nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo, pela própria Escritura, para poder compreender como funciona o reto e justo juízo de Deus. O fato é
que Deus é justo, Deus é juiz, e que todos os homens vão receber segundo as suas obras. Disso ninguém aqui tem dúvida. Nunca pregamos o contrário disso. Se você ler o Apocalipse, por exemplo, está lá bem claramente: olha, vi um grande trono branco, olha o trono, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E cada um recebeu segundo as suas obras. Então, é muito claro que Deus, Ele há de julgar os homens. Existe um juízo final, como nós costumamos falar. Há um dia em que todos deverão comparecer diante do juiz de toda a terra, que é puro amor e que é pura justiça. E toda a igreja vão comparecer diante do tribunal de Cristo, evidentemente, ou dos 12 tronos, ou do trono de glória, ou do trono branco, mas do trono ninguém escapa. Como então conciliar? Como compreender o amor e a justiça em plena harmonia, sem contradição interna no pensamento? Para nós podermos falar sobre o juízo de Deus, nós temos que apresentar 5 fundamentos. Se você não compreender 5 fundamentos que eu passo agora a trazer para vocês, vocês nunca poderão compreender como ocorre o juízo de Deus. Infelizmente, há pessoas que se satisfazem em apresentar textos, versículos, né? Pega um feixe de versículos e fala: esta é a verdade, porque está escrito aqui, ali, tal. E eu dizia aqui na última aula do Querigma que todas as seitas e todas as denominações, cada qual com o seu engano doutrinário, porque há uma confusão de engano muito grande, não é? No meio do cristianismo, não há? Mas como é que eles conseguem a sustentação das suas doutrinas erradas? De que maneira? Juntando versículos. Sai colhendo, pensando dentro da Bíblia, versículos, e faz um feixe, e apresenta um feixe de versículos que te levará a uma ideia do que eles chamam de verdade. Mas não é assim que se lê a Escritura, buscando um versículo aqui e outro ali, para fundamentar uma ideia. É por isso que o cristianismo está do jeito que está, todo fracionado, todo dividido. Nós temos que buscar fundamentos. Tudo o que você fala tem que ser construído dentro da Escritura. E, portanto, o primeiro fundamento, que o pastor Josué chamou de elo, né? Como se fossem elos. Mas o primeiro fundamento, para você compreender o juízo de Deus, é você partir do princípio da soberania divina. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, Deus é soberano. E quando fala de soberania divina, fala de soberania absoluta. Porque o próprio Deus, ele constituiu soberanias, governos, né, sobre lugares. Entretanto, todas as soberanias criadas por Deus, elas não são absolutas, são relativas. Porque somente Deus é que tem todo o poder. Tudo passa pela vontade, pelo coração de Deus. Nada passa, acontece no universo sem que Deus, sem que fuja, sem que não esteja sob o controle de Deus. Nada escapa da soberania divina. Aí você pergunta, pastor, então, se Deus é soberano, tudo deve acontecer segundo a sua vontade. Aí nós passamos para o segundo fundamento. A soberania divina, ela se alicerça sobre a vontade de Deus. Soberania de Deus, primeiro fundamento. Segundo, a vontade. Quando falamos de vontade de Deus, e ali atrás há um livro chamado Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia, em que nesse livro, há mais de 6 anos, me parece, que eu escrevi este livro, já traz lá a explicação sobre a vontade de Deus,
que são de duas naturezas: a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. Algumas pessoas, por ignorarem que Deus tem uma vontade diretiva e, portanto, ativa, e Deus tem uma vontade permissiva e, portanto, passiva, por ignorarem, acabam chegando à trágica conclusão de que tudo o que acontece no mundo deve ser conferido a Deus como sendo responsável, porque eles só pensam na vontade diretiva de Deus e se esquecem da vontade permissiva. Um exemplo prático, para vocês entenderem. Deus fala assim: Jonas, levanta e vai pregar em Nínive. Esta é a minha vontade. E você vai pregar em Nínive. Você é o meu profeta, eu estou te levantando. Você vai lá e prega arrependimento. Você vai caminhar 3 dias pregando arrependimento por toda a cidade. Porque do contrário eles sofrerão o juízo de Deus. Essa é a vontade diretiva. Como é que eu sei que é diretiva? Porque Jonas decidiu não ir. E se não fosse diretiva, Deus, tá bom, eu mandei, mas ele não quis ir. Então tá bom, deixa para lá. Mas não, quando fala de vontade diretiva, é Deus agindo diretamente. Jonas, você vai. Jonas disse: eu não vou. Jonas pegou o caminho contrário. E eu pergunto: e por que Deus deixou Jonas tomar o caminho contrário? Vontade permissiva. Então você vai para cá, a minha vontade diretiva é para ir para lá. Mas já que você quer ir para cá, eu permito que você vá. Deus poderia não permitir ou não? Não poderia colocar um anjo na frente de Jonas com espada desembainhada, para lá, bora. E empurrando Jonas. E Jonas iria. Qualquer um de nós, com a espada no pescoço, vai. Mas eu falei: não, Jonas, você... Mas saiba que eu tenho uma vontade diretiva na tua vida. Aí Jonas foi, entrou no navio, desceu lá para o porão do navio. O navio está caminhando, está indo. De repente, há uma tempestade no mar. Vocês sabem da história. Jogam Jonas na água. Deus, até agora, tem uma vontade diretiva, mas ele está na sua permissão, de acordo com a vontade permissiva. Deus é tão maravilhoso que ainda envia um peixe para guardar Jonas. Guarda ele aí. Quanto tempo vai ficar Jonas lá dentro do ventre do peixe? Bem, o tempo que ele precisar para se curvar à minha vontade diretiva. Mas enquanto isso, todos os acontecimentos estão ocorrendo segundo a vontade permissiva. Deus está permitindo que Jonas seja desobediente, que Jonas tome outro caminho, que Jonas fique dentro do bucho do peixe, que Jonas fique lá 3 dias e 3 noites. Tudo isso está de acordo com a permissão. Deus só encaminha novamente Jonas para pregar quando Jonas ora e diz: Senhor, eu vou. Aí Deus fala para o peixe: agora vai lá, então vomita ele lá, e agora o meu servo vai pregar. Então vocês entenderam que nem tudo que acontece na vida da pessoa é vontade diretiva de Deus? Querem ver uma coisa? Quantas vezes nós somos negligentes? Nós. Muitas vezes. Nós deixamos muitas vezes de congregar por negligência, algumas vezes. Sim. Aquela preguiça, não. E aí falta um culto, aí depois falta 2 e 3. Aí vai ficando fraco. É 1 mês, 2 meses. Eu pergunto, se a Bíblia diz que os seus dias todos estão escritos, significa que Deus determinou que você seja negligente? Não? E a vontade diretiva de Deus na sua vida não existe? Existe, mas a vontade diretiva se refere ao seu destino eterno. Até lá, nós vamos fazendo assim, tipo zigue-zague, saindo da linha. E Deus permite a negligência nossa muitas vezes. Ele fica esperando. Você não pode conferir a Deus tudo o que acontece na sua vida, porque senão você vai chegar naquela conclusão. Tem uma linha aí de pensamento teológico que pensa o seguinte: Deus destinou estes para o céu e estes para o inferno. Acabou, não tem meio termo, é vontade diretiva. Deus está dirigindo a história já está escrita e é essa. Esses são predestinados para o lago de fogo e esses para o céu. Aí eu olho para os 2 grupos e eu penso, tem um problema aqui.
Porque os que foram predestinados para o céu, eles estão desobedecendo, ou não estão? Porque são muitas vezes negligentes, amantes de si mesmo, egoístas. Mas Deus predestinou. Enquanto o ímpio não. O ímpio foi predestinado para ser ímpio. E ele está em perfeita harmonia com a determinação segundo essa doutrina. Esse sim é obediente. Ele está fazendo aquilo para o qual ele foi criado. Se alguém merece, portanto, ir para o céu pela obediência, seria este grupo. Porque são obedientes. Aqueles não, destinados para o céu, mas vivem como que estivessem indo para onde? Para o inferno. Então não podemos pensar absolutamente dessa maneira. É lógico que existe a doutrina da eleição e da predestinação, mas essa doutrina radical, esse processo para o inferno, não existe na Bíblia. Vocês sabem disso. A eleição é para a escolha da noiva de Cristo. Todo mundo, um homem quando vai se casar, ele não escolhe uma noiva ou não? E portanto o filho escolheu uma noiva para si. E essa noiva, que é a Nova Jerusalém, no Apocalipse capítulo 20 e 21, constitui do povo eleito de Deus do Antigo Testamento e o povo eleito do Novo. Mas isso não significa que aqueles que não são noiva não possam, por exemplo, ser salvos. Podem. Eles só não podem ser noiva, porque não adianta você querer também, como se diz, pensa numa mulher apaixonada por um homem, e aí o homem não escolheu aquela mulher, ele quer a outra. E a outra mulher ofendida porque não foi escolhida. Aí agora não, mas você tem que me escolher. Não força a barra. Não dá certo. O fulano não escolheu você, escolheu a outra, acabou. Está resolvido. Então não tem como ser noiva na marra, só por eleição. Agora a salvação de Deus é estendida para toda a humanidade, conforme Romanos capítulo 1, conforme Mateus capítulo 25, 31 em diante, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o versículo 15. Ou seja, a Escritura está cheia de exemplos que mostram isso. Então não se pode pensar que a soberania de Deus tem como único fundamento a vontade diretiva. Há também a vontade permissiva de Deus. Então quando se analisa, quando se pensa a questão do juízo, você passa pela soberania, pela vontade de Deus, seja ela permissiva ou diretiva. O terceiro fundamento para entender o juízo de Deus é a lei da semeadura. A lei da semeadura. Abra sua Bíblia rapidamente em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Daqui a pouco nós vamos juntar todos os pontos, vocês vão saber por que tem que passar por todos esses detalhes aqui. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Veja o que diz: não vos enganeis. Ou seja, o homem costuma se enganar. O homem costuma levar tudo para um lado achando, não, bobagem, vai dar tudo certo no final. Não é por aí. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Olha como esse versículo ele traz assim, um impacto quando a gente fala ele. Eu passei minha vida inteira ouvindo a minha mãe dizer: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Mas usava isso como ameaça. Meu pai foi a vida inteira ameaçado com esse versículo. Toda vez que meu pai resolvia ir lá em casa, ele entrava pela porta, mas quando ele saía ouvindo esse texto. Ele ia saindo, minha mãe declamando atrás: não vos enganeis. Aí ela usava a linguagem corrigida, na versão corrigida: Deus não se deixa escarnecer. Aí pensa nós crescendo, todos nós, ouvindo essa palavra e no medo. Deus não se deixa escarnecer. Cuidado, de Deus não se zomba. Mas ela não falava o restante do texto. Olha o que diz o texto. Porque, na sua Bíblia tem esse porquê ou tem pois? Pois, ele é explicativo, não é conclusivo. Ou seja, esse pois tem a finalidade de explicar o que ele quer dizer. De Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba.
Ele está dizendo assim, cuidado para você também não me entender errado. Porque senão você vai pegar esse texto e você vai ficar levando no seu coração, na sua mente, como sendo um Deus que fica te perseguindo. Olha, eu estou vendo, não, eu não me deixo escarnecer, cuidado, uma hora eu te pego. Mas não, o texto diz, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, existe uma lei da colheita. O homem planta e o homem colhe. Olha o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Então viram vocês que aqui é algo tão simples. Porque Deus, quando criou o cosmos, criou o universo, criou o homem, Deus criou com leis. Leis que governam o cosmos. Não que o mundo esteja entregue às suas próprias leis, como se Deus estivesse divorciado. Pelo contrário, a lei primordial de todo o cosmos é a própria vida, que é o próprio Deus. Tudo existe nele, se move nele, existe nele. Então Deus não pode estar distante, divorciado, separado. Mas Deus criou uma lei da semeadura, como quem diz, olha, você tem responsabilidade para com tudo o que você faz. Lembrando que tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar para a carne, da carne você colherá corrupção. Se plantar para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então Deus, na sua soberania, Ele agora passa a agir para com as suas criaturas, segundo a sua vontade, ora diretiva, ora permissiva. A diretiva é tudo aquilo que é decisão final de Deus. Ou seja, o eleito é vontade diretiva. Este eleito Deus vai trabalhar de tal modo nele que ele vai se curvar diante de Deus. Já o outro não. O outro vai depender da revelação natural de Deus que Deus deixou para todos na criação, conforme Romanos capítulo 1, versículo 19. Então, na soberania, Deus tem a sua vontade permissiva e Ele coloca diante do homem agora uma lei, a lei da semeadura. Em outras palavras, se você plantar um pé de limão, você vai colher limão. Não é que Deus quer azedar a sua boca. Não é que Deus quer que você faça careta ao chupar o limão. Não, não é isso. É que é apenas uma semente. Pastor, mas aí, de qualquer modo, se Deus criou a lei da semeadura, existe uma consequência natural de tudo que se faz, então Deus participa do resultado. Sim, foi Deus quem criou a lei. Ou seja, Ele não criou o homem e largou o homem aí. Basta você ler Gênesis capítulo 2, quando o próprio Deus diz, 2,17 de Gênesis, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Há da parte de Deus aqui alguma ameaça? Eu pergunto à igreja, há alguma ameaça da parte de Deus? Ameaçando, olha, se você comer eu vou te matar? Olha a palavra bem clara, se comerdes é certo que morrerás, a consequência fatal. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, dizendo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou, por onde é que entrou a morte? A morte é uma aliada de Deus? Está sentado do lado do trono de Deus, aquela foice, aquele capuz preto? Não, a morte, ela vem como consequência do pecado. Ou seja, aquilo que o homem semear. Se você semear para a carne, da carne vai colher corrupção. Não tem como escapar disso. Por isso que Paulo também vai dizer que o salário do pecado é o quê? Não é o salário de Deus. De Deus é o dom gratuito, que é a vida eterna. Para Deus está o dom gratuito, para Deus está a vida eterna. Para Deus não está o matar, o aniquilar, o destruir. Agora, para Deus está o julgar. Eu andei fazendo uma pesquisa na Escritura, pelo menos do Novo Testamento, procurando todas as palavras na minha Bíblia, justiça.
ou juízo. Todas. Só no Novo Testamento tem 100 palavras, 100 vezes a palavra justiça. Mas aí, quando você vai ao grego, embora na minha apareça 100 vezes justiça, 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 até 100 vezes, no grego você vai encontrar pelo menos 9 palavras diferentes para se referir à justiça. Mas todas elas trazem um conceito básico, que é pelo radical da palavra, a raiz, você tem um significado base daquela palavra. Você pode criar quantas variantes você quiser daquela palavra, que são as palavras que fazem parte de uma mesma família, porque tem o mesmo radical, são as palavras cognatas, mas todas trazendo a ideia de que Deus vai julgar, de que Ele julga, não que Ele exerça o juízo, mas que Ele é aquele que vai dizer o que é de fato e o que cabe a cada um, porque só Ele pode ler o coração das pessoas. Mas observa que esse Deus que é soberano, que tem uma vontade diretiva, que criou a lei da semeadura e da colheita, agora Ele coloca isso tudo diante de quem? Do homem. Entra agora a sua posição diante da lei da semeadura. Você vai ter que escolher. Lógico, eu não estou me referindo à salvação dos eleitos. Ou seja, finalmente o eleito estará salvo. Isso é vontade diretiva. Mas e até lá? Até lá, muitas vezes nós desafiamos, nós não respeitamos a vontade diretiva de Deus, e por causa da vontade permissiva, nós ficamos como um pêndulo, ora de um lado, ora de outro. Mas o fato é, o homem vai ter que escolher. Você escolheu estar aqui esta noite, ou você não escolheu? Você escolheu vir. Ah, pastor, Deus, eu não fui ao culto porque Deus determinou que eu não fosse. Isso já era desde a eternidade, já estava determinado que eu não ia para o culto hoje. Não, Deus ele pode ter visto, ele viu e até escreveu os seus dias. Tal dia o fulano não vai para o culto, mas não por minha vontade diretiva, mas porque pela minha vontade permissiva e pela negligência dele. Diante dessa lei da semeadura, você vai escolher. Quantas vezes você não escolhe plantar a semente que vai gerar corrupção para você? Quantas vezes no nosso dia a dia? Não é uma, nem duas, nem 3 vezes. Me parece, salvo engano, que nós mais semeamos para a carne do que para o espírito. Me parece. Mas nós estamos crescendo, estamos entendendo. Estamos num processo de mudança. Nós já fizemos muito pior antes. Hoje, nosso coração está um pouco mais trabalhado por Deus. Um pouco mais quebrantado, né, irmã Vera? É um pouco mais, viu? Não é lá aquela coisa que você falou agora há pouco, não, mas já está um pouco mais trabalhado. Você vai escolher. Em casa você pode ler o João capítulo 15, interessante. Quando Jesus fala sobre a videira, ele fala assim, olha, eu sou a videira, vós sois o quê? Os ramos. Ou pressupõe que nós procedemos dele. E se nós somos os ramos, nós estamos nele. Aí ele fala uma palavra assim que talvez vocês não atentaram ainda para o modo como ele disse. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Não é assim? Mas todo ramo que estando em mim não der fruto. Ou seja, você pode não dar fruto mesmo estando nele. Porque o estar nele não depende de você querer ou não querer. Isso é um fato. Agora, cabe a você outra coisa. Ele diz, permanecei em mim. E eu permanecerei. Ou seja, todo ramo que estando nele só dá fruto se permanecer. Você pode estar nele, porém não permanecer. Aí é o seu coração, é a sua
consciência. Josué colocou uma frase bonita semana passada para mim, falando desse ponto aqui. Ele diz assim: olha, o homem ele pode escolher ser um ramo que permanece na videira, frutífero para a glória de Deus, para dar frutos, para alimentar o homem, ou pode escolher ser um arbusto solitário no deserto. Você vê que a ideia aqui é, você pode ser um arbusto solitário no deserto. Basta você começar a confiar em si mesmo, fazer do seu braço mortal a tua força, separar ou apartar o seu coração do Senhor, ou pode escolher permanecer. Cristo ele faz um apelo: permanecei em mim. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo para o Pai em meu nome e recebereis. É uma consequência. O homem agora ele tem que saber que ele toma decisões na sua vida. Essas decisões trarão para si um resultado. E esse resultado é o resultado da própria semente que ele próprio semeou. Não fica pensando que Deus vai colocar anjo na sua cola para bater o seu carro, tirar a sua vida. Não, é uma consequência natural. Que Deus já deixou tudo pronto. Cabe a você como você vai se posicionar diante da soberania divina que traz a vontade permissiva. Nós estamos colocando permissiva e não a diretiva, porque somente a permissiva você pode driblar. A diretiva você não pode. Você pode até tentar driblar, mas como a diretiva ela tem um alvo final, então você não escapa do alvo final. Mas a permissiva, vixe, pode ir para lá, para cá, fazer muitas coisas. Como você se posiciona? E então, no último dia, quando Deus julgar a todos os homens, haverá um dia em que todos vão comparecer diante de Deus. Virá então a resposta de Deus. É o 5 ponto, quinto ponto. Primeiro, fundamento, soberania. O segundo, vontade permissiva. Terceiro, a lei da semeadura. Quarto, a sua resposta e o seu posicionamento frente à soberania, vontade permissiva e a lei da semeadura. Quinto, qual é a resposta de Deus para o homem diante daquilo que ele, o próprio homem, decidiu. E aqui é uma coisa maravilhosa, porque as Escrituras nos ensina que todos vão comparecer diante de Deus. E Deus aqui é o único que pode julgar. É o único que pode decidir. É o único que pode sentenciar. O juízo dele é certo. Nós estamos vendo aí agora o problema aí do Moro, do Lula, dessa Lava Jato. Você vê que é uma confusão só. Porque nem eles se entendem lá dentro. Do lado de fora tem quem apoia o Lula, quem desaprova o Lula. Nós também não nos entendemos. Ou seja, os homens, nas suas próprias leis, ninguém sabe de nada. Ninguém consegue definir se o triplex é dele ou não é. Ninguém sabe se é. Mas tem todas as provas que é, mas não tem nada que seja dele. Por todos os efeitos, dizem que é, outros acham que não é. Agora, já mesmo se eu fosse assim num dia de Cristo, ninguém sabe de nada, mas diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra no indivíduo, separando juntas e medulas. Olha só a perícia e a fineza dessa espada. E separa alma e espírito, e atinge até o ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, é diante dessa palavra, versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, que todos nós vamos comparecer totalmente nus, descobertos. E ele então vai poder nus, não é sem roupa, tá, irmãos? É uma palavra simbólica, metafórica, para dizer que nada esconde aquilo que está dentro de você. Entenderam? Que eu vi alguém sorrindo. Alguém pode ter a impressão de que eu estou ensinando que, né, vai todo mundo nu diante de Deus, pelado. Se bem que também que não teria nenhum problema, né? Deus não tem nada a ver com essas coisas.
Essas coisas só estão na nossa cabeça, mais nada. Tudo é pura bobagem. Enfim, essa palavra viva é que discerne. Foi essa palavra viva que disse assim sobre Raabe. Raabe foi justificada porque creu. Mas como assim? Quais são os frutos de Raabe? Raabe era uma prostituta. Ela manifestou a sua fé, sabe como? Traindo o seu país, a sua nação, seus governantes, traindo a confiança deles, escondendo espias, mentindo. Mas Deus não está para essas coisas externas. Ele olhou o coração, ela creu, por isso que ela correu todo esse risco, porque ela acreditou no Deus de Israel. Aí então, esse Deus que julga, ele fala, Raabe, para cá, para a categoria dos salvos. Aí todo mundo balança a cabeça discordando. Não concordo com isso. Mas é porque ele pode julgar. Por isso que nos foi proibido o julgamento. Não julgueis, para que não sejam julgados. Não julgueis, você não tem condições de julgar. Quando você julga, você erra, porque você é tendencioso. Se a pessoa for muito amada e querida sua, você corre o risco de inocentá-la, sendo ela culpada. Mas se for uma pessoa distante de você, ou uma pessoa de quem você não gosta muito, você corre o risco de condenar o inocente. Porque você não gosta, você já desenvolveu um sentimento de aversão, você não tem fundamento para julgar, você tem sentimento se você gosta ou se você não gosta. Por isso que Deus privou ao homem, ou privou o homem do juízo, do julgamento. Mas Deus não, Ele vai trazer a todos a sentença, a palavra de vida ou a palavra de morte. Interessante que, estudando a palavra perdão na Escritura, eu buscando, eu me deparei com um significado muito profundo, muito grande. Eu confesso que eu chorei na hora. Chorei de tamanho sentimento, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Josué leu aqui no início da reunião, Salmo de número 2, eu quero ler com vocês, para poder trazer esse resultado, como Deus, Ele retribui ao homem, sem ferir o que Ele é no seu amor. Salmo de número 2, quero ler com vocês, abra sua Bíblia. Versículos de 1 a 3, diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Sabe quem são as pessoas que serão lançadas no lago de fogo, na morte eterna? Somente essas pessoas que no seu coração, depois de tudo que Deus fez na história, e se revelando na história, eles dizem: vamos sacudir de nós as algemas de Deus. Nós não queremos estar ligados a Ele, amarrados a Ele. Não queremos estar presos a Deus. Nós não queremos viver por Deus e para Deus. Mas você não pode, porque você não tem vida em si mesmo. Ele é a própria vida. A pessoa diz: não interessa, vamos romper os laços com Deus. Nós não queremos a Deus. Ou seja, quando o homem caiu lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos ali Adão no estado de ilusão, e por isso é que Deus traz uma promessa para ele de salvação. Porque embora pecado, mas ainda está no âmbito da ilusão. A luz vai iluminar, a verdade virá e o homem será liberto. Mas a queda do homem segue passando por Caim, capítulo 4. Quando diz que Caim se retira da presença de Deus e vai habitar numa terra distante chamada Nod. Já é um passo a mais de queda. Porque agora o homem, além da ilusão, ele tem a atitude de sair para construir
uma civilização sem Deus. Mas ainda assim aqui tem salvação. Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém lhe mate. Olha como Deus é gracioso. Mas quando chega no capítulo 10 de Gênesis, em Nirode, que Nirode, diz o texto de Gênesis 10, valente caçador diante de Deus. No primeiro momento, tomem cuidado com a leitura de vocês. Parece uma coisa positiva. Se ele é valente, é coisa boa ou ruim? Valente caçador e diante de Deus, então, na presença de Deus, coisa gloriosa. Mas a ideia é exatamente o contrário. Imagine você a figura de um caçador com seu arco ali, pronto para disparar uma flecha na cara do Criador. É aquele que afronta o Criador face a face, cara a cara. É aquele que diz, olha, o Senhor matou nossos antepassados no dilúvio. Essa conversa de Nirode, ó. E agora vai que você quer nos matar também. E começou a pregoar e chamar o povo, venham, vamos fazer uma cidade, uma torre, vamos nos unir, somar forças, porque se ele vier contra nós, nós podemos resisti-lo. Se nós nos unirmos, nós podemos resisti-lo. Esse espírito de rebelião é o único espírito para o qual não tem perdão. Mas não tem perdão, não é porque o amor seja incapaz de perdoar. Eu pergunto, até quando que o amor perdoa? Até quando? Qual é o limite de perdão do amor? Não tem limite? E por que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo? Se Deus é amor. Observa que o problema não está em Deus. O pecado contra o Espírito Santo é essa forte resistência do homem contra Deus em não querer Deus para si. Por isso que em Hebreus capítulo 6 diz, é impossível renová-los ao arrependimento, uma vez que eles pisaram o sangue da aliança, o sangue da graça de Cristo Jesus. Mas veja, é impossível eles serem renovados ao arrependimento. Não é impossível que Deus lhes perdoe. O problema está no homem. É o coração dele que não se converte a Deus. É o coração que não ama. É esse que diz, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E Deus, ao longo da história, mandando profetas, clamando, ele promoveu ao mundo para trazer esses homens para si, sempre com as mãos estendidas. Deus nunca encolhe a sua mão. As mãos de Deus estão sempre estendidas e não estão encolhidas para que não possa salvar ou abençoar, como já dizia o profeta Isaías. Se as mãos estão estendidas, por que o homem não se apropria da mão de Deus? Não, você não, sai daqui. Não é para você não, sai daqui. É para esse aqui. Será que Deus faz isso? Olha o que Deus diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Ele diz, espantai-vos, ó céus, ficai estupefatos, porque 2 males cometeu o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Está aqui, o manancial está aqui. Agora os homens me deixaram. E o segundo mal foi que ele cavou, esses homens cavaram para si cisternas rotas. O homem prefere uma cisterna rota, mas que ele pode dizer, é meu, fui eu que construí, foi eu que cavei, né? A dizer, não, eu dependo do manancial. Então, quando no final, haverem ali Satanás e seus anjos, demônios, homens, não sei quantos, mas quantos resistirem a Deus e falaram, nós não queremos a Deus absolutamente, vai acontecer o grande perdão de Deus para todas essas pessoas. Porque eu fico imaginando, viu Vera, que eu não sou tão como você, sou um pouco diferente, eu sou menos crescido do que você. Pensa, rapaz, se eu fosse Deus, e o homem dissesse para mim que não ia me servir, que não queria me seguir, que não quer me obedecer, e eu fazendo tudo de bom para essa cambada tudo aí, e eles não querem, vai servir sim. Vai servir sim, e
ponto final. Acabou. Eu vou designar um anjo com uma espada na tua cola, um por um. Cada um vai ficar com um anjo ali 24 horas. Você só vai fazer a coisa certa. Se for para lá, ele dá uma espetada. Sair da linha, volta para a linha. Aí vai andando na linha e ir atrás de você com a espada nas costas. Com ferrão. Você não faria isso também, não? Vai servir sim. Ou talvez eu faria diferente. Sabe o que eu faria? Não querem? Muito bem. Bem, já que vocês não querem, problemas seus. Mas eu dei uma condição. Eu ofereço salvação. Se vocês não querem, tudo bem. Você não é obrigado a aceitar a salvação. Em contrapartida, eu tenho o direito sobre a sua vida. Vou fazer aqui um lago de fogo. Mas fogo de verdade. Fogo. Ígneo. Chamas, labaredas. Tochas. E o enxofre saindo de dentro da terra. E aquela fumaça. E aquele cheiro ruim. Encher de verme. Lá dentro. De bicho. Monstros do fogo. E eu vou colocar a sua alma aqui dentro. Eternamente. Para queimar aqui eternamente. Eu faria isso. Eu faria. Mas graças a Deus que eu não sou Deus e Deus não é eu. Faria. Ei, pessoal, como Deus fará? Como é que o amor vai exercer a justiça no último dia? O amor, ele vai estar com as mãos estendidas toda a vida. O amor não vai encolher a sua mão. O amor não vai ferir a face de ninguém. É amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não busca o seu próprio interesse, não se ressente do mal. Tudo passará, menos o amor. Não é dispensacional. O amor não é próprio de uma dispensação, é Deus. Depois que tudo passar, o amor estará lá. Como ele vai tratar com estes que dizem, rompamos os laços das algemas? A palavra perdão, eu estava fazendo uma pesquisa. Você sabe que as palavras, elas têm um radical, que é a base semântica da palavra, onde você agrega ali a vogal temática, ou uma vogal ou consoante de ligação, o que seja, afixos, que são os prefixos, você vai agregando, aí você vai criando novas palavras. Quando você vai tirando essas partes, que você chega no miolo da palavra, e não tem como reduzir mais aquele miolinho, é onde está o significado da palavra. Por exemplo, quem sabe aqui a raiz da palavra, o radical da palavra amor, ou amar, quem sabe? Vocês têm a obrigação de saber. AM. Porque depois do M você pode colocar um O, amo. Isso que pode colocar um A no lugar do O, ama. Então, a partir de quando você pode começar a modificar, ali é a raiz. A palavra perdão, quando eu vi, que eu cheguei no miolo da palavra, que eu vi a terceira acepção, eu não entendi a princípio. Divórcio. Eu falei, como assim divórcio? Não estou entendendo. O que tem a ver? Perdão, divórcio? Pelo contrário, né? Divórcio dá uma briga danada. A inimizade está feita para o resto da vida. Aí vem lá a explicação. Deixar ir livremente. Sem cobrar. Sem exigir. Sem segurar, sem prender. Sabe quando uma mulher chega para o marido e fala assim, olha, eu não tenho mais nenhum motivo para viver com você. Puxa, deve dar uma dor não no coração?
Se o marido pudesse segurar, não seguraria não? Só não segura porque a lei não deixa. Mas você não sai daqui de casa. Você é minha. O homem não tem esse sentimento de propriedade do outro, não tem? Deus não tem. Deus, no final das contas, quando o homem fala assim, eu vou me separar definitivamente de ti, rompendo os laços das algemas, Deus simplesmente dirá, vai. O amor tudo sofre, tudo suporta. Simplesmente ele deixará o homem seguir o seu caminho para fora da vida. Sem rancor, sem ódio, sem raiva, sem vingança do ponto de vista humano, porque o homem pensa vingança, você vai, mas eu vou me vingar. Deus não. Ele vai ministrar um perdão eterno para essas pessoas. No sentido da palavra perdão, pode ou podem ir. Exatamente como acontece em Romanos capítulo 1, já estou encerrando, quando diz assim, olha como as coisas são bem diferentes do que a gente imagina. Romanos capítulo 1, versículo 18 começa, a ira de Deus, olha, já me despertou a atenção, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí, pastor, você falou que não tinha ira? A ira de Deus aí se manifesta. É verdade. Agora, será que a ira de Deus é como a sua ira? Uma ira raivosa, uma ira vingativa, uma ira cheia de ira. O que significa no contexto bíblico a ira de Deus se revela do céu? Não disse revelará, não disse manifestará futuro, é agora. Portanto, eu tenho um caso bíblico em que se vê patente aos meus olhos, aos seus olhos, a ira de Deus. Você quer saber como é a ira de Deus? Leia capítulo 1 de Romanos, está lá. A ira de Deus se revela. E por que ela se revela? Aí vai dizendo, porque tudo o que de Deus se pode conhecer, Deus mostrou aos homens. A sua divindade, ou seja, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, assim como a própria divindade, se revelam, ou foram reveladas por meio das coisas que foram criadas. Por isso o homem é indesculpável. Mas o que os homens fizeram, diante dessa revelação, eles quiseram, tornaram-se loucos nos seus próprios pensamentos, e passaram a fazer e fabricar para si, fazer de si mesmo Deus, e fabricação de deuses sem fim. O homem se iludiu no seu coração, fez da criatura criador, afastou seu coração de Deus. Aí Deus falou assim, então, para esses que retêm a verdade pela injustiça, só cabe a eles a minha ira. E como é que essa ira se manifesta? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Com esse texto eu vou encerrar essa palavra. Capítulo 1 de Romanos, olha o versículo 18 em diante. Olha aí na sua Bíblia, leia com seus olhos. A ira de Deus se revela do céu. Não se revela ou não revela? Está vendo na sua Bíblia? Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa.
Porquanto tendo conhecimento de Deus, não foi sem conhecimento, foi com conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por esses motivos, leia o versículo 18 comigo. 18. A ira de Deus se revela do céu. Leia o versículo 24 comigo. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Em outras palavras, como é que essa ira se manifesta aqui? Deus descendo do céu dizendo assim: vem cá vocês aqui, ó, vocês que mudaram a minha glória do Deus incorruptível, em semelhança de coisas corruptíveis, de bicho, de animal, de ave, de quadrúpede, de réptil. Vem cá vocês vão provar a minha ira. Como foi que ele fez? Deus os entregou. Vocês querem viver sem mim? Então, vivam. E aí agora eles passam a colher, como resultado da sua loucura, o que se descreve do versículo 24 ao 27. E só para corrigir o pensamento de alguém, esses versículos 24 a 27 falam da depravação humana e todas as consequências da depravação humana. Não tem relação, esse texto não tem nenhuma relação com o que se conhece por homossexualidade ou homoafetividade. Esse texto aqui nada diz acerca do assunto. Fala inclusive para aqueles que detiveram a verdade pela injustiça. Vocês não querem a verdade, vocês não amam a verdade, não desejam a verdade? Então Deus os entrega. As cordas que seguram, que sustentam o homem, são soltas. E aí, então agora o homem passa a colher. Esta colheita do seu próprio caminho é o que a Bíblia chama, no versículo 18, a ira de Deus manifestada. Ou seja, Deus não está ativamente mandando raio na cabeça das pessoas. Não, Ele está olhando. E Deus faz como Jesus, que chegou na parte alta de Jerusalém, olhou para a cidade, e quando ele chegou, o que ele viu, e ele já podia contemplar a rejeição dos judeus ao Messias, que era ele mesmo, e ele olha, e aí ele enxerga, ele vê o futuro de Jerusalém, ele enxerga o que aconteceria com Jerusalém no ano 70 da era cristã, ele está enxergando profeticamente as coisas, e aí o que ele faz? Ele chora sobre a cidade. Eu pergunto, por que ele está chorando? Por que ele chega e as lágrimas rolam no rosto de Cristo? E ele declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejam os que te foram enviados. Puxa vida, quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha faz com os pintinhos. É isso que eu quero fazer, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta, não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele está o quê? Declarando o juízo. O juízo virá fatalmente, porque vocês rejeitaram o Messias. Então não tem como fugir do juízo divino. E eu estou declarando a sentença, porém chorando, porque o que eu quero é que vocês estejam acolhidos debaixo das minhas asas. Ou seja, vocês vão colher o fruto que vocês próprios estão semeando. O fruto de rejeitar o Filho de Deus é a morte. Mas veja que ele faz chorando, ele não faz irado, com o rosto de carranca, olhando. Estou falando para você, agora você vai ver.
não tem tais palavras nos lábios de Cristo. Pelo contrário, há um rosto sereno, as lágrimas correndo, e ele, na qualidade de juiz, declarando a sentença. Desde agora, a sua casa ficará deserta. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas não é isso que eu quero. Nem sou eu que estou incitando o mal contra vocês. É o fruto. Vocês não quiseram. Ele chora. Na semana que vem, eu vou ministrar o restante dessa mensagem, fazendo a exegese de alguns textos bíblicos que falam diretamente sobre o juízo de Deus. Para que os irmãos possam ter a plena certeza de que Deus, mesmo exercendo ou sentenciando, declarando aquilo que o homem vai receber como consequência, ele o faz em profundo amor e perdão eternos. Porque o amor não pode se ressentir do mal e não paga o mal com o mal. Mas é a fraqueza do amor. Entenda a fraqueza enquanto força. Porque sendo ele todo poderoso, tendo todos os meios para mudar a história humana, uma vez que ele deu ao homem a tal da liberdade, frente à lei da colheita, da semeadura e colheita, Deus agora não pode invadir o coração do homem e obrigá-lo a servi-lo. Por isso que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Que respeito, né? Como que ele respeita a liberdade que ele próprio deu ao homem. Deus tinha que entrar chutando a porta. Mas não, ele fica lá pacientemente, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém?